Olá a todos, hoje eu vou falar sobre os defeitos dos periquitos. Quase todo vídeo a gente fala das qualidades, né, que um periquito tem que ter. Esse vídeo aqui eu resolvi falar o contrário, falar dos defeitos. É quase a mesma coisa, mas às vezes chama a atenção de algum criador de alguma forma, né? Então vamos começar aqui pelo que todo mundo olha, que é a coroa, né? A coroa, ela tem que ter um direcionamento negativo. É como se você traçasse uma linha divisória aqui, ó, no periquito, e o direcionamento negativo são as penas que nascem aqui, ó, para esse lado de baixo aqui, da narina do periquito. Então, a pena logo aqui na narina, ela pode até ser um pouco curta, mas ela tem que nascer para baixo e formar um arco aqui na coroa do periquito. Ela nasce para baixo e forma um arco. Eu tenho periquitos muito bonitos e que tem defeito de coroa. A pena, ela não sai aqui para baixo, ela sai para a lateral aqui e forma o arco. E é grande, a pena é longa e forma o arco. Na hora que você olha o periquito, você acha o periquito maravilhoso. Mas para análise de coroa, falta esse direcionamento negativo aqui. Eu tenho periquitos que têm esse direcionamento negativo e tenho periquitos que não têm esse direcionamento negativo, que a pena já sai para a lateral aqui e forma o arco. Então tem que corrigir isso. E como que você corrige? Acasalando com periquitos que tenham esse direcionamento. O direcionamento aqui, ele pode ser também pequeno. Ele não precisa ser longo. Agora, quanto mais longo for, melhor, né? Então, o ideal é que a pena que ela saia para baixo, ela tenha o mesmo comprimento da pena que sobe para o topo da cabeça. Todas as penas que saem para a lateral, o ideal é que seja idêntica ao tamanho para que saia para o topo da cabeça. Então a pena longa na lateral e a longa também para o topo, formando esse arco aqui. Fica uma coroa bem bonita, bem harmônica. Tem periquito que tem esse direcionamento negativo e a pena é curta. Ela é curta que ela vai ampliando até ampliar para o topo. Dá para você trabalhar com esse tipo de ave também, porque ela já tem esse direcionamento negativo. Então, se você começar a colocar um parceiro que já tem esse direcionamento mais longo, você vai alongando essa pena. Mas o importante é ter essa pena que nasce logo na carúncula para baixo. Outra coisa, em questão de coroa, todos os criadores têm olhos para os periquitos que tem em todo o mundo, né? Então, tanto na Ásia quanto na Europa, tem periquitos maravilhosos de coroa muito grande, né? com pena muito longa. Só que tem coroa que, mesmo tendo essa pena muito longa, tem defeito. Tem periquito que tem a pena tão longa que a coroa parte no meio, ela cai as penas para um lado e cai as penas para o outro. Isso é defeito. A coroa ela tem que ser uniforme. Tá? As penas têm que estar direcionadas para ambos os lados e não pode ficar com buraco na coroa, não. Então, por mais longa que seja a pena, ela não pode formar buracos da coroa. Tá? Então, esse aqui é um dos defeitos que pode apresentar em algumas coroas. Tem coroa que nasce, você olha o periquito de frente, a coroa não tem direcionamento negativo, ela forma um cone para cima. Tá? É coroa com defeito, é um padrão muito antigo. Então, às vezes o criador tem periquito padrão de exposição, mas tem essa coroa com esse tipo de defeito. Tá? Às vezes você olha o periquito de frente, a coroa com a máscara forma um X na cara do periquito. Tem essa angulação aqui, a coroa, e mais a máscara com estreitamento de face. Então forma tipo um X na cara do periquito. Isso aí é um defeito também que tem que corrigir. Máscara. A máscara do periquito. Tem criador que olha só coroa. Se tiver coroa, o periquito é lindo, maravilhoso. E esquece da máscara. Máscara tem que ser baixa. Ela tem que ir lá no meio do peito do periquito, tá? E larga. A máscara tem que ser baixa. Tem periquito que eu vejo na mídia social aí, criador postando, vários outros criadores elogiando. Ah, lindo, maravilhoso, promete, sucesso, papapá. E a gola é aqui, ó. Curtinha, parece que o periquito é de gravata borboleta. E a coroa é um leque, mas a gola é curta, tem defeito. Tem que descer essa gola o máximo possível, tá? Esse é um ponto. Pintas de gola. Tem criador que não olha pinta de gola. Se a gola for profunda,
e tiver uma coroa maravilhosa, sempre quando tiver coroa maravilhosa, o bicho é top. E não é assim. Tem periquito que tem uma coroa muito boa, né? E as pintas de gola é pequenininha. Pinta de gola tem que ser grande. E outra, elas têm que ser idênticas, parecidas. Porque na hora que você for levar um periquito no torneio e for fazer a gola, elas têm que ser homogêneas, elas têm que ser iguais, 3 pintas de cada lado da gola quando você fizer. Então elas têm que ser grandes e uniformes. Não pode ser uma pinta de um formato, outra de outro, e pinta pequena. Não, a pinta de gola é importante também. Então o criador, quando for montar o casal, ele tem que olhar isso. Às vezes for montar o quebra-cabeça, essa daqui não tem pinta de gola boa, vou pôr um macho que tem pinta de gola boa. Mas o ideal é sempre ir somando as qualidades. Macho com pinta de gola boa com fêmea que tem pinta de gola boa. Macho com coroa boa, fêmea com coroa boa, para ir fixando essas características. Outro defeito, largura de face. Tem criador que não olha isso. É a quantidade de pena aqui do lado do bico. Tem o bico e tem aquela barbela, aquela manchinha roxa, né? Que depois vem as pintas aqui para baixo. Aquela mancha roxa é a barbela. Entre o bico e a barbela tem que ter uma quantidade suficiente de pena aqui. Tem periquito que não tem isso. Tem periquito que essa mancha roxa aqui, ela aproxima muito aqui do bico, fica com estreitamento da face. O periquito, você olha ele, às vezes tem uma coroa maravilhosa. Eu já vi fotos de periquitos no Brasil sendo postado que o criador está achando que está assim, abafando com o periquito. E o periquito não tem face, está estreito aqui, ó. Que é defeito, tem que colocar isso mais largo. Quando você olha o periquito que tem largura de face, ele tem quantidade de pena aqui, ele muda. É completamente diferente. Às vezes ele nem tem coroa boa, mas na hora que ele tem essa largura de face aqui, é outro tipo de periquito. Tem que ter essa quantidade de pena ao lado do bico. Tem que ter uma largura na face. A face não pode ser estreita. Postura. Periquito tem que crescer a partir do puleiro. O que é isso? É ter os pés certos e a barriga não pode ficar sentado com a barriga no puleiro. Ele tem que ficar ereto, parecendo um soldado, né? Então ele apoia os 2 pés corretos e cresce a partir do puleiro e não fica sentado e nem inclinado muito para frente. Tem periquito que quando senta com a barriga ele fica totalmente assim, ó, apoiado com a barriga no puleiro. Está errado. O periquito tem que ficar ereto com uma leve inclinação para frente aqui, ó. Ele fica nessa posição aqui. Essa é a forma correta, e crescer a partir do puleiro. Tá? Então a postura do periquito também é importante, porque isso também passa para as futuras gerações. Se você for apresentar uma ave no torneio com defeito de postura, você vai ser penalizado. Back school. Back school, largura da nuca. Tá? Essa parte de trás do periquito aqui, ó, tem periquito que você olha ele de cima, você vê que a nuca é fininha. Fininha. Às vezes uma foto tirada de lado, por isso que eu gosto muito de tirar foto de lado, porque dá pra ver que tem nuca larga. Porque quando você olha às vezes um periquito de lado, dá um estreitamento aqui que você vê que o periquito não tem nuca. Ele tem que ter a nuca larga. Isso é o back school do periquito, essa parte de trás aqui do periquito. Tem que ser largo, isso aqui tem que encher aqui. Tem periquito que quando você olha essa parte de trás aqui, afunila muito, é muito estreito. É um defeito também. Então, tem fotos, eu já mostrei isso para alguns criadores, conversando no privado, de periquitos de criadores europeus que olham e como tem uma coroa maravilhosa, o criador às vezes olha e fala, nossa, era isso que eu queria, esse bicho é fantástico. Eu falo, ele tem uma coroa fantástica, é isso que você está olhando. Porque olha os outros detalhes. Na hora que você olha, não tem back school. Na hora que você olha a gola é estreita. Na hora que você olha as pintas de gola, não tem pinta de gola. E tem uma coroa com um leque. Aí o cara foca na coroa, acha que o bicho é fantástico. Nem tudo que é belo é bom. E não adianta olhar um quesito só. É a mesma coisa, você olha um ser humano. Não importa se é homem ou se é mulher. Se tiver um rosto bonito, ele é bonito? Depende. Se você estiver analisando só o rosto, beleza. Mas se você estiver analisando o corpo inteiro, vai depender. Se for homem, tem algumas características que o homem tem que ter para ele ser considerado um homem bonito, com corpo bonito, rosto bonito, tudo bonito. A mulher é a mesma coisa. E o periquito é do mesmo jeito, cavalo, vaca, cachorro, tudo. Então não adianta olhar um ponto só e falar, nossa, esse aqui é top. Às vezes fala que é top por falta de conhecimento, porque olha, tem coroa, se tem coroa é bom. E não é assim.
Ele tem uma coroa boa, e o resto? O resto tem que melhorar bastante, então tem que tomar cuidado com isso. Pena. A pena do periquito também é importante. Existe periquito que tem pena que precisa ser melhorado. Tem periquito que tem pena dura. Tem gente que olha, às vezes, foto de periquito na mídia social, quando conversa comigo, fala assim, oh, parece que esse periquito colocou dentro de um liquidificador e bateu ele. As penas tudo saranhada, pena dura, uma pena que não assenta no corpo. Periquito tem que ter pena macia. Geralmente, quando você trabalha com periquitos canelas, o canela, ele tende a colocar a pena do periquito mais macia. Você pega o periquito, quando ele tem pena sedosa, macia, parece um pé de coelho. Mas sim... Então, o criador ele tem que procurar trabalhar com isso também. Periquitos que tenham essa pena macia, sedosa. E isso passa para as futuras gerações também. Outro defeito, posicionamento dos pés. Os pés dos periquitos têm que ser posicionados corretamente, certinho. Não adianta pisar no puleiro com os pés um pouquinho tortos. Tem periquito que você olha, por mais belo que ele seja, ele pisa com o pé um pouquinho de lado. Isso é defeito. Tá? Então, eu já fui penalizado com um periquito maravilhoso num torneio que eu fiz aqui na minha cidade. E o julgamento estava correto. O Fúvio estava julgando, o Fúvio sempre dando explicações durante o julgamento. Ele parou o julgamento e falou, ó, esse cintilante verde-cinza era meu. Ele falou, é o periquito mais moderno que eu estou vendo aqui na exposição. Era meu periquito. Eu fiquei super satisfeito com isso. Mas ele tinha um pezinho torto. Ele falou, só que por causa dessa pisada, ele não pode ficar em primeiro colocado. Porque tem aves aqui que estão mais equilibradas e perfeitas para a apresentação. Colocou ele lá para trás. Tá? Ele não ganhou nada. Esse periquito não ganhou nada. Ele ficou lá para trás. Eu ganhei com outros periquitos, mas ele ficou para trás. O julgamento dele foi correto. Por quê? Porque é regra. Ele não pode pisar com o pezinho torto. Ele tinha um pezinho que era mais torto. Um só. Então foi penalizado. Então tem que tomar cuidado com o posicionamento dos pés também. Para criação não tem problema, né? E eu vou falar sobre isso em outros vídeos também. Mas para torneio tem que tomar cuidado com os pés. A empenação do periquito. O periquito tem que estar completo. E outra, tomar cuidado com o periquito que não tem empenação completa para procriação. Por quê? Tem criador que quando eu vejo na mídia social, você olha os periquitos, tudo tá faltando cauda. Não tem cauda. Os periquitos tudo com cauda curta. Por quê? A cauda curta, ela pode ser um defeito genético. Então, por melhor que seja a ave, se você for acasalar periquito que tem cauda curta, acasala um que não tem essa cauda com o que tem. Pra você já ir corrigindo. Porque você pega um que tem cauda curta com o outro que tem cauda curta, às vezes pode ser um problema de cisto, um problema genético, uma pena encravada, alguma coisa, e isso vai passando. Depois, você chega um ponto que você olha no plantel do criador, quase todos os periquitos não tem cauda. E depois, quando ele quiser levar um periquito no torneio, como que faz? Porque tem que ter duas penas longas na cauda. Então, é um problema que tem que ser sanado. Eu já vi criador no Brasil que quando você olha o plantel, vários periquitos não tem cauda. Outra coisa, também faltando pena nas asas, tá? Quando fala asinha, não é porque tem as asas curtas, não. A asinha é o periquito que não tem as asas, as remiges, as penas longas que propiciam o voo e não tem cauda. Ele é curto de cauda e curto de asa. Esse é o asinha, aquele periquito curtinho. Aí esse asinha pode ser um problema de cisto, ele pode ter um problema de muda francesa, aí ele fica asinha também, e pode ser um outro tipo de defeito genético. Esses três itens aqui pode ser asinha. O periquito pode estar asinha e não ser asinha. Exemplo, um filhote que está estressado no período que ele está sendo separado dos pais. Ele perde essas penas, né, por estresse, mas depois de um mês e meio, ele recupera tudo. Então ele passa por um período de asinha, mas depois se recupera. Outros não recuperam. Então, a falta de remige também, né? As retrizes e as penas da cauda, as remiges e as penas das asas. A falta das remiges, para torneio, isso também é penalizado. Tem que estar com todas as penas das asas completas. E da cauda também. E periquito, que às vezes fica faltando pena na asa, tem periquito que ele é todo perfeito, mas de um lado da asa falta pena. Aí você acasala ele. Um dos filhos falta pena na asa, assim como o pai ou assim como a mãe. Se você for acasalando essa família e for saindo periquito faltando pena
em uma das asas, para com isso. Porque isso está passando. E chega uma hora que o mesmo problema que você tem com a cauda, você passa a ter com as asas. E depois, na hora que você quiser apresentar um periquito no torneio, você vai ter esse defeito também. Então, a empenação tem que estar completa. Outra coisa, por falar em empenação, pena ao redor dos olhos. Periquito, tem periquito que você olha, ele tem a coroa perfeita. Aí, o criador fala, nossa, esse bicho é top demais. Aí quando você tira uma foto frontal, eu vejo muito isso. Ah, a foto do periquito tem que ser frontal. Foto do periquito tem que ser na diagonal. Por quê? Porque você tem que ver essa lateral daqui do periquito também. Quando você tira uma foto frontal, que o periquito tem uma coroa maravilhosa, a coroa, quando a pena sai aqui, ela forma esse arco, ela tampa tudo aqui para a lateral, para o fundo, você não vê nada. Aí tem criador que tem os periquitos, tem vários defeitos. Um deles tem um olho muito aberto, muito redondo. Isso é defeito, não tem densidade de pena na região dos olhos para fechar a lateral do periquito e ele ficar com o olho rasgadinho. Periquito tem que ser japonês, tem que ter o olho rasgado. Então, às vezes, quando o periquito tem essa coroa aqui, toda direcionada, o cara olha e fala assim, nossa, que bicho fantástico. Na hora que ele fica de lado, a coroa continua maravilhosa, mas aí ele não tem densidade de pena na região dos olhos, fica aquele olhão aberto. E isso não é só no Brasil, não. Em todo o mundo eu já vi isso. Periquitos maravilhosos vistos frontalmente, mas quando fica de lado, não tem back school, não tem densidade na região dos olhos, o olho é mais aberto, já é outro defeito que tem que ser corrigido. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Outros defeitos nos periquitos que eu listei aqui. Defeitos comportamentais. Tem periquito que tem um comportamento que não é o ideal de você manter ele no plantel, até mesmo para reprodução, porque isso passa. Então, do mesmo jeito que todo mundo procura periquitos dóceis, para você ter um plantel todo harmonioso e calmo, tranquilo, o periquito ele pode ser agressivo. Então, não é legal você ficar criando com esse tipo de ave. Tem fêmea que, quando está em período de postura, você não consegue nem pôr a mão na gaiola, você não consegue tratar da gaiola, ela te ataca. Eu não tenho fêmea assim, mas já tive há muito tempo atrás. Isso é um defeito, porque uma das filhas ou um dos filhos pode atacar você. Uma coisa é ela ficar choca, assim, querer dar umas beliscadinhas, isso é normal, mas tem fêmea que sai do ninho e não deixa nem você pôr a mão na gaiola. Eu já vi isso, até para tratar é difícil. Então, essa questão de também atacar filhote, bater em filhote, matar filhote, periquito muito agressivo, periquito que come ovo, isso tudo são questões comportamentais que, quando aparece no criatório, você tem que evitar criar com esse tipo de pássaro, seja ele macho ou fêmea. Por quê? Se você tem um com problema, você passa a ter 2, 3, 4, 5, e aí o problema só aumenta. Então, não é só ter ave com qualidade, tem que olhar a questão de comportamento também, para você lá na frente ter um plantel do jeito que você busca. Então tem que montar. Outro, defeito de procriação. Esse defeito de procriação aqui é fêmea que não bota, fêmea que não choca, fêmea que não trata direito, macho que não trata, macho que não gala. Defeitos, qualquer problema de procriação, bater, agressividade com filhote está maior, já começa a bater, arranca a pena. Porque se ferir a pele, quando for encobrir de pena, não encobre. Você olha, fica só aquela penugem aqui, penugem do outro lado, faltando empenação. Como é que o periquito pode ser bom o que for, você vai ter que usar ele no plantel, porque como você vai levar ele num torneio para se apresentar? Ele tem defeito nas asas, defeito na cabeça, tá? Machuca a narina quando bate, e aonde fere a pele não nasce mais pena. Pode ser na coroa, pode ser na nuca, pode ser onde for. Então esse tipo de pássaro, seja ele macho ou fêmea, tem que evitar criar com esses tipos de periquito, porque isso tudo passa. Outro defeito que eu listei aqui é defeito de convivência em grupo. Tem periquito que para ficar no meio do grupo não dá. Briga demais, tem macho que briga demais por conta de fêmea. Ele forma casal com a fêmea, ele briga com todos os machos. Chega lá, tem macho machucado, porque ele briga. Tem periquito que, às vezes, por uma deficiência nutricional ou por algum distúrbio, ele começa a arrancar pena dos filhotes. Tem periquito que estraga a cauda dos outros. E isso não é porque está em gaiola fechada, com muito periquito. Não, isso é distúrbio. Porque eu coloco filhote aqui, vários filhotes numa gaiola, e fico observando ver se vai estragar a cauda. Tem gaiola que tem voadeira que não estraga.
Na outra voadeira não estraga a cauda de ninguém. Na outra tem um lá que já começa a estragar. E já tem um problema com convivência em grupo. Você tem que colocar numa voadeira maior. Você colocar numa voadeira menor com outros, ele já começa a estragar. Tá? E periquito gosta de ficar triturando pena. Ele gosta disso. Na própria voadeira, quando às vezes o periquito está mudando de pena e cai uma pena longa da asa ou da cauda, você olha, os periquitos pegam aquela pena e fica rodando ela no bico. Né? Então tem periquito que tem esse tipo de distúrbio, tem que buscar evitar procriar com esse tipo de pássaro, a não ser que seja extremamente necessário, porque você pode ter um ou outro filhote com esse mesmo tipo de comportamento, tá? Seja de agressividade, seja ficar mexendo com pena, arrancando pena, periquito que destrói gaiola, destrói comedor, quebra tudo, não consegue ficar num ambiente um pouco mais fechado. Tem periquito que é meio insubordinado. Mas à medida que você vai afunilando isso, esses problemas vão acabando. Eu quase não tenho esse tipo de problema no meu criatório mais, mas já tive e sei como é que é chato. Defeitos físicos. Se o defeito físico foi proveniente de um acidente, não tem problema nenhum, né, você criar com o periquito. Eu ainda vou fazer vídeo falando sobre essa questão de defeito físico, né, aliado a um outro fator que não cabe falar aqui, e dá para procriar com ave que tem defeito físico, não tem problema nenhum. Às vezes uma fêmea tem um pé completamente torto, mas ela consegue acasalar com o macho e você consegue tirar filhotes dela, não tem problema nenhum. Agora, se o defeito é hereditário, o pai tinha um pé torto, a filha tem pé torto, se você for criar com ave que tem esse defeito congênito, pode ser que você vai tirar filhotes com esse mesmo tipo de defeito. E não é só pé, periquito que cresce o bico demais, periquito que tem defeito de bico, defeito de postura, defeito de pé, defeito de asa, qualquer tipo de defeito que tenha nascido assim, tem que tomar cuidado ao utilizar essa ave. Por mais que ela tenha uma mutação, que às vezes você fala, nossa, eu só tenho ela com essa mutação, então usa. Mas você está correndo o risco de tirar mais filhotes com esse mesmo tipo de defeito. Então, rapidamente, esse vídeo aqui é para ilustrar defeitos que às vezes passa batido para alguns criadores. Tem criador aí que está com um periquito com defeito comportamental e está usando ele para procriar à torta e à direita. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque é você que faz crescer e é você que monta seu plantel. E depois de um tempo procriando, chega lá na frente, quando você quer tirar filhote, você vai encontrar uma dificuldade enorme. Não só com relações de defeitos morfológicos, mas de defeitos comportamentais. Imagina, um periquito que tem vários defeitos de morfologia que você precisa melhorar e ainda tem defeito comportamental. Quase... Eu não vou falar que é impossível usar, porque a fêmea pode botar, o macho pode galar, você pega esse ovo e passa para outro. Mas você vai tirar mais filhotes com esses mesmos defeitos, seja de morfologia, seja de comportamento. Eu não usaria, tá? Para montar isso futuramente. Mesmo porque, quando você cede isso para outro criador, esses defeitos também vão aparecer no outro criador e ele não vai ficar satisfeito com isso. Quando você tem ave que tem defeitos e você for ceder para alguém, de preferência, doa, mas fala. Se você for vender, mesmo que mais barato, fala dos defeitos. Fala, já usei essa fêmea rói pena de filhote, esse macho não sobe na fêmea, essa fêmea é assim, 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 assim. Fale dos defeitos. Se você for doar, fala dos defeitos. Se você for vender, mesmo num valor bem mais baixo, que a ave às vezes é muito boa, fale dos defeitos, não se omite. Por quê? Porque você consegue mentir para a pessoa, mas o passarinho não mente. E lá na casa dele ele vai falar. E aí o outro amigo seu que adquiriu pode ficar chateado com você. Então não faça isso. Beleza? Espero que esse vídeo aqui tenha colaborado um pouquinho mais aqui com o canal e com o hobby. Em breve eu volto com mais vídeos. Um forte abraço a todos e até mais.